Deixa-me levar-te mais uma vez para um dos mundos criados por Jane Austen, só que agora para falarmos mais a fundo sobre uma das suas personagens mais caricatas, que inclusive está colocada na secção dos rejeitados pelos fãs da autora. E como eu não quero que tu sofras ansiosamente, digo-te já que vamos falar do Mr. Collins, a personagem mais absurdamente engraçada da obra Orgulho e Preconceito. Para isso eu tenho comigo novamente a Marcélia Vieira Salles, ela que é escritora e, digo ainda, uma especialista na vida e obra de Jane Austen. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Marcélia, mas que personagem é este homem? Porque pode-se identificar rapidamente, né, como um homem muito superficial, muito bajulador, mas ao mesmo tempo que revela um grande complexo de inferioridade. Será que a Marcélia poderia nos apresentar um pouquinho mais esta personagem, este Mr. Collins, e explicar-nos como é que ele aparece na obra então de Orgulho e Preconceito? Claro, claro. Mr. Collins, para mim, Ana, é um dos maiores personagens de Jane Austen e por diversos motivos. E como você mesmo disse, é um personagem que nos mostra várias nuances, várias camadas. Então vamos começar, né? Como que ele se apresenta na obra de Orgulho e Preconceito? Ele se apresenta num momento ali em que a família de Longbourn está recebendo uma nova família na vizinhança, né? Que tem tudo Uhum. a ver com o enredo da própria trama de Orgulho e Preconceito, um homem rico, né? É universalmente conhecido que todo homem rico e solteiro precisa de uma esposa. E ali tem o Mr. Bingley, nas redondezas, um rapaz super afetuoso, jovem, bonito e rico, e que começa a fazer várias conexões ali e começa a se apaixonar, tudo indica que ele está se apaixonando por Jane, a filha mais velha do casal Bennet. Né? São 5 Uhum. filhas ali, solteiras, eles não conseguem ter filhos homens, e aí temos a Jane começando a iniciar um relacionamento ali com o Mr. Bingley e começa a trazer ali uma certa alegria, um certo conforto para Mrs. Bennet, que é muito preocupada em casar suas filhas, porque se ela não casar suas filhas, numa iminente morte do Sr. Bennet, né, do Mr. Bennet, ela vai ficar sem a propriedade, porque essa propriedade vai ser transferida para o parente homem mais próximo do Mr. Bennet. E quem é esse homem? Mr. Collins. E de repente todo mundo recebe ali a notícia pelo Mr. Bennet que o Mr. Collins está se aproximando, ele está com uma visita, já marcou que ele vai chegar lá dentro de 15 dias, só que o Mr. Bennet recebe essa carta, esconde da família e dá a notícia durante o café da manhã ou do desjejum, não me lembro bem. Mas aí ele dá a notícia, tipo, olha, tá chegando amanhã. E aí a Miss Bennet fica muito, muito atordoada, né? Fala, nossa, a gente vai receber esse senhor que vai herdar essa propriedade, que aparece do nada, sem nenhum contato com a família, e vai tirar a propriedade das nossas filhas, que se não casarem a gente vai estar na rua quando o senhor morrer, né? Ela se referindo ao Mr. Bennet. E assim acontece, né? O Mr. Collins chega de carruagem na hora marcada, né? Muito inglês, muito pontual, e se apresenta para a família como um personagem mesmo extremamente caricato. Essa é a própria descrição, Uhum. ele é um personagem, né, caricato. E aí ele se reverencia para o Mr. Bennet, que acaba que na narrativa a gente percebe que tem alguma questão ali familiar, né, histórica, havia uns desentendimentos entre o pai do Mr. Collins e o próprio Mr. Bennet, certamente relacionada à propriedade, e aí pode ter questões jurídicas envolvidas, né, que o Uhum. Mr. Collins quer também colocar panos quentes, né, na própria carta ele menciona isso, apesar dos desentendimentos que você teve com meu pai, quero deixar isso totalmente para trás, para o passado, e a gente vai estabelecer agora uma nova história. Só que o Mr. Collins, ele está com uma intenção muito bem demarcada. Ele está indo lá para conseguir uma esposa.
né? E nisso a Jane Austen intertextualiza um pouco com a Bíblia, né? Com o Antigo Testamento, em Gênesis, quando a gente vê o próprio Abraão mandando o servo dele para buscar uma esposa Para para Isaac. Isaac da Uhum, parentela, certo? Então, assim, existia um pouco esse costume, né, no passado ainda ali na era georgiana, porque era uma, como a gente conversou no nosso outro papo, justamente porque era uma sociedade extremamente cristã, não havia separação entre igreja e sociedade, né? Então eles uhum, deveriam buscar, tanto que existia muito casamento entre primos. O Mister uhum, Collins estava buscando uma prima para se casar. Acontece que ele estava buscando e mostrando, né? Aí a gente, eu acho que você vai perguntar mais para frente, talvez a gente entre nisso, mas ele mostra uma certa pretensão, né? Ele já uhum. chega lá com a garantia que ele vai sair de lá com uma esposa, porque ali residiam 5 moças solteiras que iriam Alguma ia ficar dar sem certo. propriedade. Alguma ali ia dar certo, com certeza. E de uma posição que estava sem dote. É lógico que o Mister Bennet não era um homem pobre, né? É importante dizer que perto de Mister Darcy e Mister Bingley, eles não eram tão ricos quanto, Uhum, mas uhum. eles não eram pobres. Eles eram pessoas de Exato. uma classe média, né? Eles faziam parte dos gentry, que era uma aristocracia inglesa, só que eles residiam no interior, né? Nos Uhum, condados ali, um pouco distantes de Londres. Mas, de qualquer forma, eles não eram pobres, mas na iminente morte do Mister Bennet, as meninas ficariam sem propriedade. Então, além de serem 5, o Mister Collins pensou: aqui é difícil eu ter uma negativa, uma recusa de uma proposta de casamento, porque elas estão numa situação deplorável futura, uhum, né? uhum, Então, o Mister Collins se apresenta como um personagem caricato, subserviente, que demonstra uma certa idolatria para a sua benfeitora, que é a Mister, uhum. A desculpa, é a Lady Lady Catherine. Catherine de Uhum, Bourgh, que é uma mulher muito rica, muito nobre, na verdade ela faz parte da nobreza, né? Então, ela concede a ele um posto na igreja, uhum, próxima ali, né, de onde ela mora, eu acho que em Kent, na região de Kent, e aí ele assim é muito subserviente, e que você demarcou muito bem essa característica. Ele é um personagem que mostra um complexo de inferioridade, né? Porque uhum, ele coloca a Lady Catherine num patamar muito elevado e uma pessoa muito pretensiosa, muito pomposa, muito simplória, apesar de toda uhum. a um vocabulário rebuscado, toda a pompa para se referir a Lady Catherine e as outras pessoas que ele só sabe elogiar, 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 e torna-se uma pessoa pedante, né? Uhum, Bastante chata. uhum. Então, é justamente o que você falou, ele é um personagem com um grande complexo de inferioridade. E eu acho curioso que ele está mesmo catalogado como uma das personagens mais irritantes de Jane Austen. E eu acho que ela foi muito proposital em tê-lo construído dessa forma. Porque o que eu acho mais Sim, curioso nele é que, apesar de tudo isso, ele foi bastante corajoso. Lá está, por esse motivo de pensar assim: são 5 mulheres, eu não vou sair de lá com um não, até porque eu vou lá com a melhor das intenções, que é garantir que elas vão continuar com a propriedade. Só que ao mesmo tempo dá-me a sensação que ele não se toca, ou seja, ele recebe um não, assim, bem grande, e há ali uma grande, 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 como é que eu vou dizer, pressão para que principalmente a Lizzie, ela aceite o pedido de casamento e ela mantém-se até ao fim que não, porque realmente não tem nada a ver com ele e ela consegue decifrá-lo dos pés à cabeça. Agora, como tal, ela consegue ver também nele não só esse complexo de inferioridade, não só essa questão de que não precisa aceitar aquele casamento só para garantir uma propriedade, porque sabe que casamento envolve muito mais do que garantir uma propriedade, mas é meio que ela já consegue notar também essa vontade que ele tinha, e enorme, de ficar sempre bem aos olhos da Lady Catherine, também já falaste sobre isso, que além, lá está, eu ia tocar no ponto da vaidade. Até que ponto este personagem ele é tão vaidoso?
e acaba por fazer figura triste por ser tão vaidoso. Lá está, é uma idolatria, tal e qual como tu disseste, mas o que é que ele nos ensina, principalmente sobre esses riscos da vaidade? Nossa, muito profunda essa sua reflexão, Ana, porque no início do livro, quando há uma conversa entre as mulheres, e tem até umas crianças envolvidas, filhas da família Lucas, é, mas eles estão falando sobre orgulho e vaidade, sobre o orgulho do Mister Darcy, e ali a Maria, que é uma das irmãs, né, uma das filhas do casal Bennet, ela vai e faz uma seguinte distinção, olha, tem uma diferença entre orgulho e vaidade. O orgulho é a alta estima, né, uma grande importância que a pessoa dá a si mesma, mas ela é interna, é algo interno. A vaidade não, a vaidade é a pessoa, ela se mostrar até superior que os outros, se elogiando demais, ou se gabando, ou tendo sempre uma opinião para tudo, né? Que acaba se misturando, mas são coisas distintas. A vaidade está muito relacionada à opinião que os outros têm de nós, do que o orgulho. O orgulho é uma alta impressão que a gente tem sobre nós mesmos. E na Bíblia, a gente tem aí uma comparação ao pecado, né, da idolatria. O orgulho e idolatria para Deus são pecados abomináveis. Uhum. Então, ali a gente vê também Deus fazendo também uma nuance entre pecados, né? E orgulho e a vaidade desculpei, orgulho e idolatria são pecados similares para Deus. E C.S. Lewis fala que dos piores pecados, o orgulho é um deles. Né? A vaidade, ela pode nos tornar pessoas ridículas. O orgulho também, mas o orgulho, ele nos isola das pessoas e nos isola de Deus. Mas a vaidade, ela nos torna pessoas pedantes. E muito Esse é um dos grandes expostas, perigos. Sim, muito sim, expostas. Uhum. muito expostas. E aí a gente pode fazer várias reflexões, né, nos nossos dias, né, na contemporaneidade, como a gente lida com as redes sociais, como que a gente lida com o outro, e a gente às vezes tem essa dificuldade da alteridade, da empatia, de pensar no outro, o que que a gente está falando, será que eu posso magoar o outro, será que eu posso tornar o outro chateado, porque ele não tem isso que eu conquistei, como que eu posso partilhar minhas vitórias, minhas conquistas. No caso do Mister Collins, ele não tem qualquer tipo de reflexão a respeito disso, né? Ele nos mostra que ele não está interessado com a opinião dos outros. Na própria proposta de casamento a Lizzie, no momento em que ela vai falar alguma coisa, ele, né, na recusa dela, ele vai falar assim, não, eu entendo a sua condição, é dizer não na primeira proposta de casamento, eu sei que você vai pensar e depois na segunda proposta você vai dizer sim. Então, a pessoa vaidosa, ela tem também uma alta prepotência, sabe? E Uhum. tem um momento que o narrador de Orgulho e Preconceito, vai lá e faz um destaque seguinte, do pensamento da Lise, que você falou que ela decifra ele dos pés à cabeça. E aí ele demarca, assim, uma descrição do que a Lise pensava sobre o Mister Collins. Ela fala, Mister Collins, para a Lise, era um homem tolo, prepotente, pretensioso e de ideias estreitas. Uhum. Eu acho isso muito importante, ideias estreitas. Eu acho que muitas das pessoas vaidosas e pretensiosas acabam não tendo uma visão ampla da realidade, porque elas Uhum. só estão com o espelho na frente delas, né? É um narcisismo, a importância Uhum. que dá ao ego, ao eu. Então, esse é um dos grandes perigos também, tornar-se uma pessoa estreita de pensamento, né? Uhum. Outra coisa também muito interessante acerca dele é esse romantismo forçado. Eu acho que isso é uma das coisas também que nós podemos ver assim muito notórias dele, na sua busca é um romantismo forçado e lá está, que o leva até mesmo à vaidade de não aceitar o primeiro não, já como uma garantia de que, ok, aqui não deu certo, e ainda achar, Exato. e ainda achar que na segunda ela vai ceder. Maravilhoso, nossa. Mas, É, é, sim, sim, diga, diga. É isso mesmo, a pretensão dele, né, a antecipação do que o outro pensa, ele já toma tudo por garantido, né? Uhum.
Mas pode continuar, você ia me fazer uma pergunta? É porque já era mesmo para terminar, porque eu acho isto aqui muito interessante. A Jane Austen, ela própria que era filha de um reverendo, então era uma mulher que sabia bem as escrituras porque tinha quem as ensinava em casa, não só em casa, mas também na igreja. Eu acho muito curioso que ela não se poupa em revelar esta vaidade e esta falsa moralidade do Mister Collins, que isso é outra coisa que nós precisamos entender aqui desta personagem, que ele também era um clérigo, lá está, tudo também beneficiado pela Lady Catherine. E é isso que ele tem como de mais valor, é esse status também, essa posição na sociedade. Agora, fazendo uma comparativa dessa personagem para os nossos dias hoje, que perigos é que isso nos apresenta? São muitos perigos desse valor ao status e aos títulos, e a gente vai ver isso demais no Mister Collins. Ana, é engraçado porque durante a leitura a gente vai vendo coisas que a Jane Austen vai colocar com muita ironia, é a marca, né? Uma das principais marcas da escrita de Jane Austen é a ironia, sátira. Então, o leitor ele tem que estar muito atento, e eu tenho certeza que você observou isso, que ela está querendo fazer a gente rir, está querendo mostrar o humor, a comédia, né? O ridículo que o ser humano se torna quando ele não é autorreflexivo. E esse é um ponto para nós cristãos. O que que acontece muito no nosso meio, que aí você traz isso, né, para a nossa realidade e para o contexto mesmo, né, do cristianismo, dos clérigos hoje em dia. É essa é, é, é a gente ter essa disposição para a vaidade e a gente já toma por garantido que nós somos pessoas sábias porque nós somos cristãos. Uhum, Nós somos os melhores do mundo, porque a gente tem Cristo, né? A gente coloca até isso, mas é Jesus mesmo, nas palavras dele, na ceia, né? Nas últimas palavras que a gente vê ali no Evangelho de João, ele vira e fala assim: quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser honrado, que sirva. Na uhum, verdade, o mais importante é quem serve, e ele mostrou isso lavando os pés dos seus discípulos. E uhum, na própria sociedade de Austin, não era muito diferente da nossa, porque as uhum, pessoas elas se valiam pelo poder, pelo dinheiro, pelo status. E o Mister Collins ele está toda hora enaltecendo isso em Lady Catherine, que era a benfeitora dele, né, por ele ser clérigo, ela que concedeu o posto para ele lá na igreja, mas ele também fazia isso com o próprio Mister Darcy, quando ele era recebido na casa de alguém para o jantar, ele ficava elogiando, se reverenciando. A Jane Austen coloca isso na narrativa, né? Que ele se reverencia várias vezes, né? Ele se prostra várias vezes, e aí na série da BBC, de Orgulho e Preconceito, a gente vai ver o ator que é muito teatral, para mim é a melhor representação de Orgulho e Preconceito já feita até hoje, né? Essa série da BBC de 95, porque muitos dos atores são do teatro. uhum, Então, eles vão trazendo esse lado da comédia, da sátira da Jane Austen de forma muito elevada. E o ator que interpreta o Mister Collins, você consegue ter ao mesmo tempo ódio, né? Ele te irrita, como você tem compaixão. Esse é o ponto que eu acho que hoje a gente tem que ter, assim, é uma certa compaixão de quem age assim e cuidar para a gente não agir também com essa valorização do que é externo, do que é posição social, porque isso tudo é temporário, é uhum, efêmero, e a gente esquece de considerar isso, que todas essas posições, todo o dinheiro do mundo, todos os aplausos que recebemos são efêmeros. Então, assim, isso nos dá uma certa compaixão dele, porque é lógico, né? A obra é ficcional, a gente não sabe o final, né, do que acontece, mas ele mostra ser uma pessoa muito sozinha. Eu acho que uhum, muitas dessas pessoas que são assim, que vivem subservientes, querendo o aplauso, o cuidado dos outros, são pessoas solitárias, porque é difícil conviver com elas. E ali a uhum. Austen ela vai mostrar também que a própria Charlotte ela vive, depois que ela casa com o Mister Collins, ela fica afastada dele na salinha, no final da casa, para evitar o contato com o marido.
Então, assim, olha, aí me dá uma certa compaixão tanto dela, né, porque ela casa, porque aquela mulher naquela sociedade não tinha outra alternativa a não ser casar, e ela já era de uma idade avançada, apesar de nova para a gente hoje, ela naquela época ela já era velha, né, 27 anos, então ela precisava de casar desesperadamente, mas ela casou por obrigação, e o Mister Collins, ele também casa por obrigação, né, por recomendação da própria Lady Catherine, mas ele vive em solidão, por isso que ele talvez queresse agradar tantas pessoas, né? Então, assim, eu acho que são muitos perigos, sabe, Ana? Mas o principal de todos é a gente dar valor ao que é efêmero, ao que vai passar, ao que um dia a traça e a ferrugem vai corroer. Então, esse é o maior perigo. O Entre Linhas contou com a participação especial de Marcélia Vieira Salles e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.